A desestatização de uma empresa ou serviço tem início com sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização, nos programas estaduais e nos programas relacionados ao setor. Do início do processo até o momento da sua alienação, existe um roteiro que deve ser seguido para alcançar todos os objetivos delineados pelo governo. O programa de desestatização pressupõe ajustes prévios, financeiros, legais, contábeis, tributários, necessários ao processo de privatização das empresas ou setores. Diversas empresas estaduais estavam em situação difícil e o ajuste prévio era necessário para que o processo de privatização se realizasse com sucesso. O Programa Nacional de Desestatização envolve dois setores: os serviços não exclusivos ou competitivos e produção de bens e serviços para o mercado. Entende-se por serviços não exclusivos ou competitivos do Estado aqueles que, embora não envolvendo o poder de Estado, o Estado realiza ou auxilia porque os considera de alta relevância para os direitos humanos, ou porque envolvem economias externas, não podendo ser adequadamente recompensados no mercado, através da cobrança dos serviços. Já a produção de bens e serviços para o mercado, este mercado tenta resolver como se comporta o nível de atividade através da análise de todos os bens produzidos para a economia durante um determinado período de tempo, e determina-se o chamado produto nacional. O preço desses produtos, que representa uma média de todos os preços produzidos, é o chamado nível geral de preços. Esta produção é realizada em setores de serviços públicos ou em setores considerados estratégicos, por intermédio das empresas públicas ou das sociedades de economia mista. Veremos os mecanismos do Programa Nacional de Desestatização. Privatização é a substituição ou passagem de uma esfera pública para uma essencialmente privada. Pode ocorrer na transferência de determinados bens, a subsunção de determinadas funções ou ainda a substituição de mecanismos de direito público por mecanismos de direito privado. As privatizações ocorrem quando uma empresa ou uma instituição estatal são vendidas para a esfera privada, através de leilões públicos e concorrências. Para a privatização, não haverá necessariamente uma transferência de empresa do setor público para o privado, pois ainda que uma empresa pública tome forma organizacional de direito privado, como ao transformar-se em uma sociedade anônima, a maioria de seu capital e sua gestão podem permanecer comandados por uma entidade pública. Assim, essa empresa continuaria a pertencer ao setor público empresarial. A concessão é um contrato entre a administração pública e uma empresa particular, pelo qual o governo transfere temporariamente a execução de um serviço público, para que este o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário em regime de monopólio ou não. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. O artigo 4º da mesma lei traz que essa concessão é formalizada por contrato administrativo que deve ser bilateral, mediante prévia licitação. Uso obrigatório por prazo determinado e a rescisão antecipada pode ensejar o dever de indenizar. A autorização é um ato administrativo no qual a administração pública possibilita a realização ou utilização de um bem público. É um ato unilateral, discricionário, precário e não há necessidade de licitação. Já na permissão, para ser concedida a um particular, deverá haver alguma conduta que exista interesse predominante da coletividade. Exemplo, realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional. A Lei 8.987, de 95, em seu artigo 2º, inciso 4º, diz que permissão de serviço público, a delegação a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, oferece serviços de consultoria para municípios e estados brasileiros que, pela sua ineficiência gerencial, têm dificuldade em transferir serviços públicos para a iniciativa privada. Além de ser um banco fomentador, financia a realização de investimentos em todos os segmentos da economia, de âmbito social, regional e ambiental. Serve como consultoria para entes da federação que não têm afinidade com o processo de desestatização.
A função do Conselho Nacional de Desestatização, o CND, composto por ministros e consultores, tem como grande função definir parâmetros e áreas e os bens de serviços públicos que devem ser privatizados e em qual momento deve ocorrer a desestatização. Em resumo, o governo, ao privatizar as empresas, dispensa um fluxo de caixa futuro e utiliza os recursos recebidos para cancelar futuras despesas da mesma magnitude. Um dos pontos principais é a diminuição da dívida pública. Pode-se concluir que a melhor contribuição do programa de desestatização é a melhoria da eficiência locativa da economia, aumento da competitividade dos produtos nacionais, contribuindo para delinear um novo modelo de desenvolvimento econômico.